Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como que estão aí? Até a sexta aula, estão fazendo a aula, estão fazendo a tarefinha, estão respondendo lá tudo certinho, questionário, tá indo bem? Estão gostando? Espero que sim. Hoje nós estamos na 7ª aula do Teologia para Filhas, um outubro rosa diferente. Mas a verdade é que só vai ser diferente se você fizer diferente, né? Porque se você fizer tudo igual, será tudo igual. Então, a gente dá essa notícia aqui antes da gente começar a aula, para você se propor a fazer diferente daquilo que você vinha fazendo. Se você é o tipo de pessoa que começava e não terminava, tá aí uma oportunidade para você ser diferente. Se você é uma pessoa que sempre falou, eu queria aprender um pouco mais sobre a palavra, com direcionamento, tá aí oportunidade. Então, qual é a desculpa? Mas normalmente um curso assim é caro, de graça. Mas eu não consigo ir lá no lugar, online. Então, né? Sem desculpas. Vamos à nossa 7ª aula e vamos aprender hoje sobre alguém muito importante. Sobre alguém muito importante na sua vida. Sabe quem é? Você. Quem você se tornou? Quem você se tornou? Ontem nós falamos sobre quem éramos sem Cristo, né? Então a gente viu que a gente era espiritualmente mortas, que a gente estava separada de Deus, tentando preencher o vazio do coração com tudo. Lembra que eu falei? Com bolsa, com isso, com aquilo, com compra, com um monte de coisa. Menos com o que mais importa, que é a presença do Pai. Então hoje a gente vai entrar em um novo tempo. Um novo tempo. Repete comigo aí onde você estiver. Um novo tempo para mim. Repetiu? Deixa eu ver se você repetiu. Um novo tempo para mim. O tempo da nova criação. O texto base da nossa aula hoje é 2 Coríntios 5,17, que é um texto muito, muito conhecido. Normalmente a gente lê esse texto quando a gente está falando de batismo, desse momento da conversão. Só que eu quero pedir para você olhar para esse texto como se fosse assim, uma decisão diária. Uma decisão que você precisa todos os dias acordar e falar: hoje eu quero ser uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo para mim. Se ficou algum resquício aí do seu velho eu, se ficou alguma coisinha aí, é hora de ir lapidando, forjando isso para que não tenha mais nada, que seja tudo novinho em folha em Cristo. Então, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, vocês percebem que essa será uma aula cheia de esperança, é uma aula de renovo. Então, pega o seu caderninho aí e anota o que mais te chama a atenção, marca as palavras-chave assim que você tiver mais interesse em se aprofundar depois, porque aqui é um start, né? Aqui é um ponto de partida. Mas a teologia, ela não é só para acadêmicos. A teologia é para qualquer pessoa que se interessa em estudar sobre Deus. Estão entendendo isso? Então, guardem isso. Teologia é estudo sobre Deus. Qualquer pessoa que tiver interesse em estudar sobre Deus está praticando teologia, certo? Então, Jesus disse a Nicodemos assim, em João 3,3. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos lá, né, um pouco já mais velho assim, ficou meio confuso. Pensem ouvir isso, né? Ficou confuso, aí ele falou: mas Jesus, como assim eu vou nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Né? Não. Jesus estava falando de algo sobrenatural. Ele estava falando sobre um nascimento do Espírito.
um nascimento sobrenatural. Não é físico, não é carnal, é espiritual. A teologia sistemática chama isso de regeneração. Anota aí no seu caderninho. Regeneração, para você se aprofundar depois. O que é a regeneração? É o ato do Espírito Santo que nos dá uma nova natureza, nos torna... É como se a gente tivesse nascido de novo no Espírito e nos torna capazes de, ali em diante, viver para Deus. Não éramos capazes de fazer isso antes de nascer de novo. A gente começa a poder, a tomar consciência, conseguir tomar decisões de servir a Deus a partir do momento em que a gente nasce de novo. Em Tito 3,5 diz assim, ó: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que palavra profunda. Então, ele nos salvou e não foi por obras que nós praticamos, obras de justiça que nós praticamos. Ele não nos salvou porque, nossa, a gente é muito legal, a gente é muito simpática, a gente sai para tomar cafezinho com a nossa irmã e fica ouvindo lá ela conversando, ou a gente desabafa, ou porque a gente ajuda a irmã quando ela briga com o marido. Nada disso. A gente foi salvo porque, mediante o lavar dessa regeneração, o lavar regenerador, o lavar que renova a nossa vida, é pelo Espírito. Então, mediante esse lavar regenerador, o renovador do Espírito Santo, é por isso que nós somos salvas. Nós não poderíamos ser salvas pelas nossas obras. Imagina, pensa aí, reflete aí um pouquinho, se você fosse depender das suas obras para ser salva. Agora pensa naquelas obras que você tem em pensamento ou que você tem na prática quando ninguém está vendo. O que passa pelos seus pensamentos? O que você faz quando só é você e o Senhor? Quando é só você e o Espírito Santo? Então, é essa obra aí que conta, viu? Então, isso significa que a nova vida não vem do nosso esforço. A gente pode ser boazinha o que for. Essa nova vida, essa chance, esse novo eu, não vem do nosso esforço, do nosso potencial, mas vem da graça de Deus. Não é a gente tentando ser melhor, presta atenção. Não é que a gente vai sendo melhor pelas nossas forças. É que Deus vai transformando novas todas as coisas em nós. Deus vai transformando a nossa forma de pensar. Gente, presta atenção que isso é muito importante, muito importante. Não sou eu, vou usar esse exemplo, ó. Não sou eu que consigo pensar assim: nossa, eu pensava o mal, agora vou pensar o bem. E isso não vem de mim, vem do Espírito, porque é o Espírito que me transforma e faz eu ter vida. O Espírito faz o quê? Ele vai lapidando a minha mente, ele vai transformando de dentro para fora os meus pensamentos, os meus sentimentos. E olha que importante você saber, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele tem os comportamentos, né? Baseado em hormônio, baseado em sinapses neurais, conexões neurais. Esse é o nosso corpo. A nossa alma tem o quê? Tem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É o nosso espírito, é do espírito, a nossa paciência, o nosso amor, a nossa fé, a nossa bondade.
Isso, nosso domínio próprio, isso vem do Espírito. Então, se o Espírito ele está renovado no Senhor, se ele nasceu novamente do Senhor, o Espírito controla a minha alma, que onde estão as minhas emoções, os meus pensamentos, e a minha alma controla o meu comportamento físico. Eu quero que você entenda muito bem isso, ainda mais para nós mulheres, porque o que acontece? Quando a gente tá, olha só, vamos dar um exemplo assim, eu não jejuo, eu não oro, não leio a Bíblia, não faço nada dessas coisas. Logo, fico enfraquecida. A minha alma fica mais triste, mais deprimida, mais ansiosa, mais angustiada, logo vai lá pro comportamento, né? Tá entendendo? Espírito, alma e corpo. E na parte física, o corpo é a parte material, faz o quê? Eu gasto mais do que eu deveria, ou deixo de gastar com coisas que eu realmente preciso, eu não me cuido, não me alimento direito. Então, eu quero que você preste atenção, porque tudo isso está conectado. Nós não somos seres divididos, né? Nós somos integrados, nós somos integrais. Então, é corpo, alma e espírito que fazem de nós um ser. Isso somos nós. Então, eu quero que você não esqueça disso, porque é muito importante a gente saber que quando a gente alimenta o espírito, fortalece o espírito, é o espírito que vai fortalecendo as outras camadas. Entendem? Então, se eu tenho um espírito fortalecido em Deus, eu vou ter mais força para fazer as coisas que eu preciso, sim. Ezequiel 36:26, Deus promete o seguinte, ó: te darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ele quer dizer o quê? Ele tira de nós um coração duro e rígido e coloca em nós um coração maleável, um coração moldável, um coração que é capaz de compreender a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque se a gente tem um coração enrijecido como pedra, a gente vai se sentir tão soberano, tão autossuficiente, que nada a gente vai ter desejo de aprender sobre a vontade dele, que é a vontade dele, que é sim, essa é soberana. A nossa é como um vento, como diria o PG, é um vento passageiro, que aparece e vai embora. Então, prestem bem atenção nessa questão do espírito, do corpo e da alma, tá? Na sequência, assim, de estrutura, seria espírito, que é o que fortalece e vivifica, a alma, que é o que controla o nosso comportamento, porque ali tá as nossas emoções, e o material, né, que é o que a gente faz fisicamente com tudo isso. Isaías 61:10 diz assim, ó: ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Ele me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Você percebe? Não é apenas uma mudança externa, é uma mudança de essência. Faz assim no seu cérebro lá, dá uma mexida nele. Lá dentro, é lá dentro do seu cérebro, é lá dentro da sua mente, é lá no fundinho onde você acha achismo puro, que conhece nada, minha irmã. Quem conhece você é o Senhor que te criou. Então, quando você entende que ele te cobriu de vestes de salvação e te envolveu com manto de justiça, você vai o quê? Viver de acordo com a vontade dele. Não é só uma questão de comportamento, só o que eu faço, é na essência. Então, é quem eu sou. O velho eu morre. O que é o meu velho eu? As minhas vontades, os meus desejos, a minha carnalidade, o meu ego.
para nascer um novo eu, para nascer esse eu filha. Repete comigo assim: eu filha. O eu a partir de agora só vai ser acompanhado do filha. Eu filha, eu sou filha. Não aceite nenhum outro rótulo que denigra esse para você. Você é filha. Não é você tentando viver do seu jeito ou eu tentando viver do meu jeito. Não é eu tentando fazer as coisas melhores ou tentando pensar como eu acredito que seja melhor. É Cristo vivendo em mim. Eu morrer para ele viver. Que eu faria? O que Jesus faria? Mesmo que eu não queira, eu vou fazer o que Jesus faria. Mas Eli, é muito difícil. Pensa, ele sendo o próprio Jesus foi crucificado, tá? Só para te lembrar aqui. Não é para ser fácil mesmo. Ele sendo o próprio Jesus, você sabe o que aconteceu. Então, imagina nós. É para ser um desafio e é por isso que tem que ser um dia de cada vez e decisão diária. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado em Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tô com colinha aqui, tá? Mas Cristo vive em mim. Se ele vive em mim, eu mesma não preciso mais depender da força do meu braço, porque ele vive em mim. E a partir dali eu sou imitadora, as minhas ações vão refletir ele, porque ele vive em mim. Antes a gente vivia buscando identidade do que a gente fazia. A grande maioria das mulheres que eu atendo aqui na sala de Esther, que eu treino, que eu sento para conversar, a grande maioria não consegue falar de si própria sem falar o que faz. A gente tende a buscar colocar a nossa identidade no que a gente faz, ou no que a gente tem, ou no que as pessoas dizem. Então, agora, você, como nova criatura, e talvez você já é batizada, já está na igreja há 30 anos e nunca ouviu isso. Não sei, pode acontecer. Que você não é o que você faz, você não é o que você tem, você não é o que as pessoas dizem sobre você. E sabe o que você não é também? Você não é nem o que você mesma pensa ao seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é, que a palavra de Deus diz que você é. O que precisa acontecer? Você encontrar essa verdade, conhecer essa verdade e viver dentro dessa verdade. E o que muda na gente quando a gente nasce de novo? O que muda em nós? Primeiro, a gente muda de cara de posicionamento. A gente muda de posição. A gente deixa de ser inimiga de Deus para a gente se tornar filha de Deus. Romanos 8,15, né, que é um versículo que eu sempre uso em todas as minhas aulas, em tudo que eu faço eu uso, que é o qual: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai. Nós deixamos de ser rejeitadas para sermos aceitas. Deixamos de ser órfãs para sermos adotadas. Deixamos de ser abandonadas para sermos desejadas. Então, isso é muito importante da gente saber sobre o nosso posicionamento. Em segundo, mudança de mente. A gente muda a nossa. Qual eu posso clamar Abba Pai, chamar o pai de paizinho, de papaizinho? A mudança de mente precisa acontecer. 1 Coríntios 2,16, que agora, 1 Coríntios 2,16 diz que agora nós temos a mudança de mente, porque nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que nós começamos a pensar como ele pensa, a ver as coisas como ele vê,
Então, presta atenção, posicionamento, mudança de mente. Como que eu começo a olhar as coisas e me posicionar? Imagina um reino, é assim que eu quero que você imagine agora. Um reino onde você é a filha do rei. Cara, isso é tão forte. Pelo amor de Deus, isso é muito forte. Imagina um reino onde você é a filha do rei. Como você se comporta? Como você pensa? Como são as suas atitudes? Como você se posiciona? Entende? A importância da mudança de posição e da mudança de mente. E aí, ótimo, você mudou de posição, mudou a sua forma de pensar. O terceiro é o quê? A mudança do seu propósito. Você começa a viver dentro do propósito que ele tem para você. E a maioria, eu garanto aqui que nem tinha um propósito, porque o propósito não vem de nós. Senão a gente vai ficar buscando propósito, buscando e não vai encontrar, porque o propósito não vem de nós. O propósito vem do Senhor para a nossa vida. E cabe a nós obedecer ao propósito. Então, antes, por que não vem de nós? Eu vou explicar para você. Porque antes a gente vivia para nós mesmos. Antes, o nosso propósito, entre aspas, desse tamanho, nosso propósito era viver para nós mesmos, era para viver para o nosso eu, para o nosso ego, para alimentar a nossa vaidade. Quando eu estou posicionada diante de um reino é para quê? Senão para ajudar, para servir. Estão me entendendo? Então, o seu propósito começa a mudar. Você entende que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo, presta atenção aqui, ó, um povo, propriedade exclusiva de Deus, carimbado, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, quando o Senhor te chama, ele te chama das trevas para a maravilhosa luz, a fim de proclamar virtudes. Então, tem mais isso ainda, ó. Cabe a nós a falar, a proclamar, a declarar as virtudes pelas quais ele nos chamou, porque ele nos chama das trevas para a luz, para proclamar virtudes. Essa é a nossa mudança de posição, mudança de mente e mudança de propósito. O quarto, eu quero que você preste bastante atenção, que é muito importante você entender sobre o que eu quero dizer aqui, ó. O quarto é a mudança de poder. Nós mudamos de poder. Porque agora o mundo vai te dizer o quê? Que você é empoderada, que você, uau, pode tudo, né? Tudo aquilo que a gente sabe, né? Quem sabe? Mas aí tem a mudança de poder. Que agora é o Espírito Santo que habita em você. É o Espírito Santo que te capacita, é o Espírito Santo que te sustenta. Como você é tão super poderosa assim, tão mulher maravilha assim, se de você mesma você não tem nada para oferecer? Reflete sobre isso. Reflete sobre isso e veja se dói. Preste atenção aí. Examine o seu coração e veja se isso dói. Porque se eu tenho o poder, se eu sou empoderada, para que eu preciso que Deus habite em mim e me use com o seu poder, com o poder dele? Efésios 1, 13, 14 diz assim: nós fomos selados com o Espírito da promessa, garantida a herança. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E nós temos uma herança garantida. Só que para receber essa herança, lembra da primeira aula? A gente precisa aprender a obedecer
nossos direitos e os nossos deveres. É aí que entra a gente obedecer ao nosso testamento. Então, tá vendo que tudo muda? Nosso interior, nosso comportamento, a nossa posição, tudo muda quando a gente está em Cristo. As velhas coisas se passam, culpa, medo, vergonha, rótulos e tudo se faz novo, porque a gente tem perdão, graça, propósito, esperança. Então, minha irmã, não é sobre... Ai, olha, vou até me ajeitar aqui para falar. Presta atenção, ó. Não é sobre você ser a melhor versão de você mesma. Eu sei, você ouviu isso muitas vezes. Você ouviu tanto isso que até acreditou, né? Não é. Não é sobre você ser a melhor versão de você mesma. É sobre você voltar ao plano original do Pai para você. É você ser a versão que Ele quer, que Ele desenhou para você. É sobre você voltar lá a ser exatamente como Ele desejou que você fosse. Uma mulher completamente nova. Uma versão melhorada é você já é assim, aí dá um plus nisso que você já é. Não vai por aí. A questão aqui é saber se você quer ser uma versão completamente nova, zerada. Porque a sua velha história, tudo ali que você viveu antes, termina na cruz. E aí, quando você termina na cruz, você precisa renascer. E renascimento não é uma nova versão. Renascimento é uma versão nova mesmo. Renascimento é uma nova versão. Não é a melhor versão, é uma nova versão. É a versão perfeita que Ele já desenhou aí para nós. E mesmo que o inimigo tente lembrar, porque isso acontece, tente lembrar de quem você era, o que você fazia, seus pecados, blá, 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 blá. Toda essa regeneração, ela acontece assim, ó. Eu aceitei Jesus, eu creio que... E eu tô falando isso para pessoas crentes, tá? Eu sei que tem crente aqui. Então, mesmo que você, no seu coração, ainda não tenha tido esse encontro profundo com o Senhor, quero te falar que esse favor de Deus para nossa vida, da regeneração, ela é instantânea. Mas o amadurecimento, ele é diário. Você recebe esse favor e a partir dali você começa a amadurecer e a desenvolver a sua santidade diariamente até que Ele volte. Então, Deus não quer apenas te salvar. Ele quer você uma nova pessoa, passo a passo, até que Cristo seja formado em você. Então, você era um vaso, esse vaso foi quebrado, não tem mais nada, e aí você começa a ser moldado novamente ali no molde perfeito que é o Senhor Jesus. E aí, quando você está parecida com Ele, você é filha, você é amada, você é perdoada. E mais que isso, você se torna livre. Não é só ser amada por ser amada, é ser amada para ser livre, sabe? Para poder se aprofundar no seu relacionamento com Deus, para poder mergulhar, se jogar na presença dele, para ter relacionamento, intimidade com ele. Então, eu quero que você grave essa frase no seu coração. A velha história, a velha mulher termina na cruz e a nova começa na ressurreição, no renascimento. Isso é lindo mesmo, é lindo. A forma com que Deus faz, ela é muito linda. Quando a gente começa a olhar com esse olhar de filha mesmo, do eu filha. Certo? Reflita, pense, veja se ainda há algum resquício aí
de um eu sem o filha? Tem um resquício de você e só você mesma? Então é hora de olhar para frente para buscar essa regeneração no Senhor e pedir para Ele: Pai, me faça sua filha, eu quero só esse lugar, que o resto tudo vai sendo acrescentado, viu? Então essa foi a nossa 7ª aula. Que Deus te abençoe, que tenha sido de muito proveito. Amanhã retornamos. As aulas estão disponíveis a partir das 18 horas, pelo canal ou pelo link. Pelo canal não tem a provinha, pelo link tem a provinha para você fazer no final, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã.